Meus irmãos, eu gostaria de falar nesse tempo, em janeiro, sobre este tema Ano Novo, Vida Nova. Como isso é importante para nós, como é importante que a gente consiga ter um tempo de dar passos para frente. Que a gente possa esquecer algumas coisas do passado para caminhar para o futuro, para aquilo que Deus nos tem proposto, para as novas etapas, para novos aprendizados, para novas experiências. E por isso eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. E nós vamos ler dos versículos 31 a 34, embora a gente vá citar outros textos da carta de Romanos. E eu sei que você que tem participado da Escola da Caminhada, por exemplo, teve um domingo que gastamos ou investimos um tempo na carta de Romanos, tão preciosa. Os nossos antepassados chamaram essa carta de a rainha das cartas, tal o seu conteúdo, tal a riqueza teológica de aprendizado, de ensino que ela traz para nós. Eu quero destacar os versos 31 a 34 de Romanos 8, que diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Ciclos são importantes. Eles surgem, ou eles existem exatamente para que a gente possa recomeçar. Você imagina se você ficasse o tempo todo acordado, angustiado, ansioso, preocupado. Como é bom quando a gente consegue dormir e acordar no outro dia, o problema está lá ainda, mas você recuperou forças, você renovou as suas forças, você parece que, tendo o mesmo problema, do mesmo tamanho, acorda com um ânimo diferente. Quando a gente termina um ano como o de 2022, ou quando a gente, tão recente para nós, passamos um ano de pandemia e cada final de ano a gente, olha que bom que está acabando, porque vai vir um novo tempo que vai ser melhor. E graças a Deus, não chegava às expectativas que nós tínhamos, mas ele era melhor do que o que passou. E como é bom poder olhar para trás e falar, olha, foi bom, mas agora tem algo novo, algo que a gente pode recomeçar, a gente pode pensar de maneira diferente. Então a gente tem um novo período para a gente pensar, um novo prazo para nós alcançarmos algumas coisas que não alcançamos em 2022. Nós temos um novo governo, que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem esperança que seja melhor. A gente tem uma nova dieta para fazer, não é? Depois desse final de ano que a gente não observou a dieta, a gente falou, poxa, que bom que acabou o ano, porque a falha daquela dieta ficou para trás. Vou poder começar a me desafiar para um novo tempo. E é assim que a nossa vida é. E eu quero pensar com os irmãos que andar com Jesus, andar na presença de Deus, também nos envolve em novos tempos, em novas experiências. Lembra de cada pessoa que esteve com Cristo, que teve um encontro com Cristo. E como a vida dele falou, olha, teve um ciclo até aqui, teve um tempo até aqui, que eu não tinha Jesus na minha vida. Daqui para frente foi outra história da minha vida. Por isso que Jesus chama isso de novo nascimento, um novo tempo para andar com Cristo. A gente pode olhar para o apóstolo Paulo e perceber na sua vida a mesma realidade. Ele fala daquele tempo em que ele esteve até aquele caminho de Damasco, que teve um encontro com Cristo, e depois vai contar a sua história nos ciclos que vão acontecendo, nas experiências que ele vai vivendo. E quando ele chega nessa carta de Romanos, a escrever esta carta, essa pergunta do versículo 31, é uma pergunta que cada um de nós tem que responder. Você que me ouve em casa, você que está aqui, é uma pergunta que é feita para mim e para você. Que diremos, pois, diante de coisas tão maravilhosas? Ou em outras versões, que diremos diante destas coisas? Que coisas maravilhosas são essas? De que coisas o apóstolo Paulo está falando? Não é uma pergunta retórica.
Paulo está nos conclamando a dar uma resposta que vai dirigir a nossa vida. De acordo com a resposta que eu der a esta pergunta, que coisas maravilhosas são essas? E o que eu vou dizer diante destas coisas maravilhosas? A minha vida vai ser dirigida desta maneira, de acordo com a resposta que eu tenho para dar. Que coisas maravilhosas que Deus demonstra, que Paulo nos chama aqui, que precisamos dar uma resposta. Paulo está falando aqui na carta aos Romanos a respeito da salvação. Em primeiro lugar, eu não queria propor um novo ciclo para a sua vida, uma nova etapa, e enganá-lo. A gente aqui não é coaching, não faz terapia, ainda que todas estas questões tenham o seu lugar na nossa vida, tenham a sua importância. Mas não é isso que nós estamos fazendo. Então também não vou fazer uma proposta para você que seja enganosa. Porque aqui é uma igreja. Aqui nós estamos falando do Evangelho. E ele tem os seus limites e tem a sua proposta. E o que Paulo está nos falando, ele está falando assim, olha, existe uma dimensão espiritual na vida de cada pessoa, quer ela tenha consciência ou não, quer ela se aperceba disso ou não, existe uma dimensão espiritual. E Paulo está dizendo que Deus fez coisas maravilhosas nesta dimensão que existe na vida de todo ser humano. Esta dimensão espiritual. E é por isso que lá no capítulo 3, no verso 10, ele diz que as Escrituras afirmam que ninguém é justo, nenhum sequer. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus amou o pecador. E porque amou o pecador, tratou a raça humana toda com graça. Essa raça humana, na qual não há um justo sequer, foi tratada com graça por Deus. Eu sei que tem gente que fala assim, por que a gente sofre? Foi o pecado que Adão e Eva cometeram, isso repercute sobre todos nós até hoje. E tem gente que fala assim, por que Deus não criou uma nova raça? Mas a Bíblia mostra que Deus tratou com graça, que Deus apontou um novo caminho, que Deus, naquele instante, já providenciou a esperança do Evangelho na semente daquela mulher que pecou. Porque o pecado não é maior que o amor de Deus, não é maior que Deus. E Deus não ia ser derrotado e não será derrotado pelo pecado. Então Paulo está dizendo, olha, não há um justo sequer nessa raça, na humanidade, mas Deus tratou com amor a essa raça. E como é que Paulo vai argumentar que Deus tratou com amor esta raça? Justificando todo aquele que crê ou que coloca sua fé em Cristo Jesus. Simplesmente assim. No capítulo 3, ainda no verso 20, a partir do verso 22, eu vou fazer essa leitura, é um pouquinho longa. Ele diz assim, somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção, porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. É assim que Deus tratou o pecado da humanidade. Ele condenou o pecado. Deus é justo porque condenou o pecado, mas Ele é justificador, porque Ele declara justo o pecador que crê em Cristo Jesus. E com isso, alcança paz para a nossa vida. É por isso que Ele diz no capítulo 5, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, justificados, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus.
Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Agora gozamos paz com Deus por causa do que Cristo fez. E quando depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, esta paz vem dominar a nossa vida. Deus justificou em Cristo. Esta é a lógica da justificação. Como é que isso é possível? O verso 12 diz assim, do capítulo 5, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É por isso que a gente nasce pecador. É por isso que aquela criança linda que a gente pega no colo, nosso filho, eu brinco que tem cara de joelho ainda, mas a gente acha lindo, não é? Às vezes até sujo ainda, mas a gente pega e fala assim, aquela criança linda é pecadora. É por isso que o salmista diz que em pecado me concebeu minha mãe. É por isso que quando a Bíblia diz assim, não há um justo sequer, não há absolutamente ninguém. Nenhum justo aqui, nesse ambiente, por exemplo. Todos pecaram. Desde o nosso nascimento, a nossa concepção, somos pecadores. O chamado pecado hereditário, que vai passando de geração em geração. E se você, não precisa nem ser pai e mãe, pare para pensar um pouco no seu coração. Houve algum momento na vida em que você foi bom? Em que não houve maldade no seu coração? Quando a gente volta para olhar e raciocinar sobre a nossa vida, nós descobrimos que sempre fomos pecadores. E quando a gente tem essa experiência de conviver com pessoas, ou ver um filho, ou conviver com alguém há muito tempo, nós descobrimos que ninguém é pecador, que ninguém escapa. E foi por quê? Porque Adão pecou. E toda a raça humana, tenha a pessoa consciência ou não, aceite a pessoa ou não, ela é pecadora. E como é que Deus resolveu isso então? No verso 17 ele diz assim, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência de Adão a Deus, de uma só pessoa que é Adão, muitos se tornaram pecadores, toda a raça humana. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, que é Jesus Cristo, muitos serão declarados justos. Deus nos liberta do poder e da escravidão do pecado. E Paulo continua falando, olha, todos pecaram desde Adão, e como o pecado de Adão passou para todo mundo, através de um só homem, que é Jesus Cristo, a justiça de Cristo também será imputada a todo que nele crê. É assim que no capítulo 6, no verso 1 e 2, diz assim, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Essa é a pergunta de Paulo. Vocês morreram para o pecado, não podem mais viver nele. Por isso que Deus nos liberta para uma vida nova. Os versos 3 e 4 ele continua. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim, como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, assim nós também podemos viver uma nova vida. Então esse ano novo, e essa nova vida que a gente tem como proposta, ela começa não no horóscopo que você leu, não nos prognósticos que alguma vidente tenha dado, não nas sugestões que o mercado vai melhorar,
não nas promessas do novo governo, ela começa em Cristo Jesus. Se há alguém que pode fazer novo o nosso futuro, que pode fazer novo este novo ano, é este poder glorioso do Pai, que trouxe Jesus dos mortos, que venceu a morte. Ele está à minha e à sua disposição para podermos viver uma vida nova. Nós somos agora livres para escapar do pecado, do poder do pecado, não somos mais escravos do pecado. Como o pecado não é mais nosso Senhor, não manda mais na nossa vida, nós somos convidados a viver uma nova vida debaixo da ação de um novo Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ainda no capítulo 6, no verso 12 em diante, diz assim: não deixem, é minha e sua responsabilidade. Paulo não está dizendo que é um poder que vai vir aqui, que vem aqui na frente, eu vou orar por você, vai acontecer um troço diferente em você. Paulo está falando assim, é você que não deve deixar. Ele diz assim, não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. De novo ele repete, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. E às vezes a gente sempre foca, a gente tem um problema, não sei se eu posso dizer que é um problema edipiano mal resolvido, que a gente acha que quando fala de corpo aqui, está falando de sexo. E esquece dos nossos ouvidos, esquece da nossa língua, esquece dos nossos olhos, esquece do nosso bolso, esquece de tantas outras coisas que podem não glorificar o Pai. Não permitam, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal. A mente, aliás, Paulo, nessa versão que eu estou lendo hoje, a NVT, ele fala muito, olha, o domínio de Deus está na mente, que é o que ele vai falar no capítulo 12. A renovação da mente. Então, quando fala falando de nenhuma parte do seu corpo, não está falando só de sexo. Também está falando. Mas tem tantas outras coisas, tantos outros detalhes que precisam ser considerados aqui. Então, não permitam que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. De novo, é uma responsabilidade minha e sua. Não é um negócio que vem de fora. É você que precisa tomar uma decisão no seu coração de se entregar inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos, porque eram escravizados ao pecado, e agora têm nova vida. O encontro com Cristo, ser justificado por Deus através do sangue de Cristo, já era uma nova vida. Não é assim que Pedro, Tiago, João, Paulo, Silas, Timóteo, todas aquelas pessoas que tiveram um encontro com Cristo, tiveram uma nova vida. Uma nova maneira de enxergar a sua vida. Portanto, ofereçam seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. De novo, ofereçam o seu corpo. Não é só sexo, é mente, é língua, é ouvido, são olhos, é agenda. E olha que interessante, para fazer o que é certo e para a glória de Deus. Eu vou falar o que glorifica a Deus. Eu vou ouvir o que glorifica a Deus. Eu vou montar a minha agenda que glorifique a Deus. Eu vou gerar uma nova vida em 2023 que glorifique a Deus. Esse ano eu quero guardar 100 mil reais na poupança. Isso vai glorificar a Deus? Esse ano eu quero trocar de carro. Isso vai glorificar a Deus? Esse ano eu vou me formar, quero fazer um novo curso. Isso glorifica a Deus? Porque tudo na nossa vida precisa glorificar a Deus. O que eu penso, o que eu falo, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu decido fazer da minha vida, a maneira como eu trato o meu dinheiro, tudo, a vida pertence ao nosso Senhor agora. Lembram? Nós temos um Kyrios, nós temos um Senhor. Não é Mamon. Não é Mamon que manda na nossa vida. E eu vou trabalhar 24 horas por dia. Não é Mamon que manda na minha vida. Não é o sexo que manda na minha vida. Não são as riquezas. Não é a fama.
Meu Kyrios é outro. Eu quero viver uma vida que glorifique a Deus. O pecado, lembrem-se disso, o pecado não é mais seu senhor. Então não vai dizer assim depois, olha, eu brinco, né, que às vezes tem muita coisa que o coitado do diabo leva a culpa. Mas a culpa é toda nossa. A gente se comporta mais uma vez, não é? Adão é um estereótipo nosso. Senhor, foi culpa do outro que me deu a maçã, ou maçã não, perdão. Foi outro que me deu o fruto. Foi a serpente que me enganou. E a gente começa a falar, foi o diabo que me tentou. Fui eu que decidi deixar o meu corpo ser usado pelo pecado. Fui eu que decidi não me entregar inteiramente a Deus. Fui eu que decidi não oferecer o meu corpo completamente a Deus. O pecado não é mais o seu Senhor. Eu ia pedir para você repetir isso, mas você repete aí no seu coração. O pecado não é mais o Senhor da minha vida. Então, diante das tentações, repita isso para si mesmo. Pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. É assim que nós podemos viver em nova vida. Agora nós somos livres. Veja os versos 15 em diante, ele vai falando, pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não! Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a quem escolhem obedecer? Você escolhe obedecer, e aquilo que você escolhe obedecer se torna senhor da sua vida. É por isso que tem gente que diz assim, olha, eu não acredito em Deus. Essa história de Deus é para gente ignorante, para essas pessoas que não têm conhecimento. E ele diz assim, eu não acredito em Deus. Outra coisa é o seu Deus. Se ele não vier adorar este Deus que nós cantamos, que nós buscamos, que nós lemos a sua palavra, cremos nas suas escrituras, ele vai fazer de outra coisa o seu Deus. Às vezes faz de si mesmo o seu próprio Deus. É tão ególatra. Eu tenho que me sentir bem. Se eu não me sentir bem, nada serve. Tem tanta gente assim. Meu irmão, quero fazer um pedido a você, em nome de Jesus, para o bem da sua vida em primeiro lugar, para glorificar a Deus, para abençoar a vida da tua igreja, para abençoar a vida dos seus irmãos. Pare de ficar com essa coisa assim, não cantou a música que eu gosto, então não me sinto bem. Não me cumprimentou, então não me sinto bem. E tudo, uma insatisfação crônica na vida, de todos os sentidos. A gente precisa entender que quando existem pessoas que fazem de si mesmos o seu Deus, tudo tem que ser do meu jeito. Porque se não for do meu jeito, está tudo errado. Ele faz da vida dele um inferno, porque naturalmente a gente não... Alguém aqui está 100% satisfeito? Eu até brinquei, aprendi com um colega, e eu falo muito com jovens aqui da igreja. Está tudo bem? Tudo é muita coisa. Tudo não está tudo bem, mas eu não posso reclamar. Está certo? Então, tem gente que quer que tudo esteja do seu jeito e faz da sua própria vida um inferno. E o pior, faz da vida da gente que está próximo um inferno também. Já encontrou com alguém que só reclama? Conversava com um grupo da nossa igreja, eu falava o seguinte, olha, eu não vou perder meu tempo dando bronca em quem veio por quem não veio. Não faz sentido. A gente está aqui para adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Não é uma coisa chata eu ficasse aqui, porque o horário, porque fulano não veio, cadê Beltrano, Ciclano? E você aqui, pastor, eu estou aqui. Eu estou servindo, eu vim cantar, eu vim adorar, eu vim servir, eu vim entregar meus dízimos e ofertas. E a gente brigando por causa de quem não veio, porque não veio, deixa, está viajando, está doente, precisou fazer alguma coisa, cada um tem sua necessidade, e se for uma necessidade que não seja verdadeira, digna diante do Senhor, ele vai tratar com Deus. Muito bem, vamos voltar aqui. Ele diz, daquilo que você obedecer, isso se torna o seu Deus. Não permita que o seu ego seja o seu Deus, que o dinheiro, que os prazeres. Eu já disse para você, você não tem que abrir mão de nada. De ir no shopping, no cinema, na praia, no campo,
no campo de futebol, estudar. Você não tem que abrir mão de nada. Você tem que colocar Jesus na sua agenda. Se Jesus for o centro, ele é como um sol. Aliás, ele é chamado de sol da justiça. Os antigos não tinham essa percepção como nós temos hoje. Mas o sol como o centro e tudo mais gravitando em torno de Jesus. E Jesus vai dizer, olha, cuida da sua família agora, cuida da sua saúde, sirva na igreja, olha como você vai cuidar do seu dinheiro, olha como você vai se relacionar com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com aquele irmão difícil, com aquele parente difícil. Jesus no centro, como Senhor. E se eu escolher servir a Jesus, Ele vai ajudar vai me orientar em como servir ou como tratar cada uma dessas coisas. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça de Deus. Não é de fazer coisas corretas, é da justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou escravo desta justiça, no sentido de que agora eu respondo a esta justiça que Deus derramou sobre a minha vida. Como nós falamos na hora do dízimo, não por obrigação, não constrangidos, mas de livre vontade, como uma resposta de amor e de gratidão. Eu quero lembrar a você que o apóstolo Paulo vai caminhando e para encerrar ele fala sobre duas questões imperiosas que a gente precisa responder. Essas coisas extraordinárias, maravilhosas que Deus fez. Primeiro, quando ele diz assim, recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. 2023 é um novo ano. E nós esperamos coisas maravilhosas da parte de Deus. Mas precisamos esperar com paciência e confiança. Essa é a esperança que é colocada em nosso coração. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Essa é uma coisa extraordinária. Por vezes, nós não sabemos nem o que pedir a Deus. E é a nossa fraqueza. Eu acabei de falar da gente ser ególatra. Todos nós, por vezes, não sei se você já passou por essa experiência, de quando vai fazer um pedido a Deus, e você fala, não, mas eu estou sendo muito egoísta quando eu peço isso. Estou pensando só em mim. Será que é certo, Senhor, eu pedir isso? E existem momentos que a gente está tão baleado, tão cansado, que a gente não sabe o que pedir. São estes momentos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou que não é possível expressar com palavras. Pede o que é o melhor para nós, quando nós nem sabemos o que devemos pedir a Deus. Este Espírito habita em nós. Esse Espírito nos acompanha. Não importa a circunstância, nós temos a companhia deste Espírito, a nos fazer lembrar as palavras do Senhor, a nos proteger, como um companheiro em todo o tempo, que faz real o bom pastor que nos acompanha quando estamos passando por um vale de sombra e morte, que manifesta o cajado e a vara do Senhor a nos guiar, que nos conduz às águas tranquilas, a pastos verdejantes, a um lugar onde nós somos satisfeitos plenamente, uma vida de contentamento na presença de Deus, mesmo quando está havendo uma pandemia no mundo, nós podemos encontrar este Espírito ao nosso lado. Não é uma coisa maravilhosa?
Que diremos diante de coisas tão maravilhosas? Outra questão, este Espírito intercede por nós. Paulo continua dizendo, quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, fazendo o quê? Olhando e intercedendo por nós. Nós não estamos sós. Não importa o que estivermos passando, não estamos sós. Você se lembra de Paulo e Silas à meia-noite, presos no tronco numa prisão? Eles cantavam e oravam, cantavam louvores a Deus. E o anjo do Senhor foi libertá-los. Pedro, preso também, prometido de morte para o dia seguinte, o anjo do Senhor foi lá libertá-lo. Outras personagens da Bíblia, você vai se lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. O anjo do Senhor estava lá com eles. Eles foram cuidados, protegidos, guardados. O apóstolo Paulo termina a sua vida escrevendo para o seu discípulo Timóteo, dizendo, Timóteo, você lembra da minha vida, você passou comigo tudo isso, em Icônio, Listra e Derbe. Quantas perseguições eu passei, e de todas o Senhor me livrou. Quantas vezes a gente vai orar a Deus e falar, Senhor, me liberta de todas essas perseguições. Também faz comigo o que o Senhor fez com esses homens que creram e que confiaram em Ti. Porque esse Deus continua sendo o mesmo Deus. Este Espírito que foi prometido àqueles crentes de Roma, é o Espírito que também habita em nós. Por isso, quais são os motivos que nós temos para ter uma nova vida e crer, e ter esperança, e buscar, e desejar? Ora, Deus tratou com graça toda a humanidade. A palavra de Deus não é de um Deus irado, de um Deus maldoso, de um Deus vingativo. É a palavra de um Deus gracioso, que está querendo trazer nova vida para nós. E fez isso em Cristo. Quer um motivo para a nova vida? Cristo morreu. E não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Se há um problema com quem todos nós precisamos nos preocupar, é com a morte. Por isso ela é chamada de último inimigo. Quando você tiver que enfrentar a morte, onde você vai passar a sua eternidade? Quando você cair num leito de hospital, e a morte estiver assim, do meu lado, tem uma musiquinha no TikTok que fala, a marvada da morte passou perto de mim. Ele mostra pessoas assim que tiveram um acidente, que escaparam-se por um triz. E eu sei, meus irmãos, que por vezes nós só nos preocupamos com isso quando a morte passa muito perto de nós. Quando alcança um parente, um ente querido, ou quando nós ficamos preocupados se temos um câncer naquela mancha que apareceu no corpo da gente. A gente fala, a vida acaba, a vida tem limites. Cristo venceu a morte, nos libertou do poder do pecado, nos deu uma nova vida, nos fez viver vitoriosos sobre o pecado. Temos o Espírito que intercede por nós, e Jesus Cristo também intercede por nós. Por isso que Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há ser que possa ser contra nós. Por isso que quando nós já fizemos essa leitura, agora nós desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Uma esperança que já domina o nosso coração. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Eu, como disse, eu não quero prometer a você uma ilusão, que não haverá dificuldades e provações em 2023. Pode ser que elas existam, mas nós sabemos que elas contribuem para desenvolvermos esperança, perseverança. Eu espero que os problemas que você vai enfrentar em 2023, que as frustrações que você pode enfrentar em 2023, não sirvam como desculpa para desistir, para reclamar, para
uma expressão como mimimi. Não sirvam para isso. Mas que elas sirvam para desenvolver em você perseverança. E a perseverança, olha, é a perseverança que produz caráter aprovado. É a perseverança que produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Dias difíceis, dias maus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, diz exatamente isso. Sabe, Timóteo, porém, que os últimos dias serão tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos complicados. Mas não são motivos para nós desistirmos, porque há uma esperança que diante das dificuldades e provações nos faz caminhar com perseverança. E se eu for perseverante, terei um caráter aprovado. Eu lembro de uma palavra de um amigo meu que passou num concurso, porque aprendeu de alguém que num concurso só não passa quem desiste. Eu comecei a falar isso para os jovens, para as minhas filhas também. Olha, fez uma prova, tinha uma vaga, me escolheram. Não passou do concurso, sei lá. Só não passa quem desiste. Vai chegar o momento que você vai passar. E se a gente for perseverante, uma hora nós seremos aprovados. E se quem para no meio do caminho, nunca vai chegar ao final. Já fez um curso e parou no meio do caminho? Eu lembro do meu pastor falando assim, olha, eu devia estar no 3º ano e aquele curso cansativo. Aí ele chegou e falou para mim, olha, já está mais perto do fim do que quando começou. E essa foi uma palavra verdadeira. Vai de qualquer jeito, vai atropelando, vai com sono, vai entregando em cima da data, vai fazendo, vai sendo perseverante. Você vai terminar isso, pela graça de Deus. Essa esperança não nos decepciona, pois sabemos quanto Deus nos ama. Você saberia me dizer quanto Deus te ama? Não meça pela sua conta bancária, não meça pela sua saúde, não meça pelos seus desejos satisfeitos, não meça o quanto Deus te ama por estas coisas. A Bíblia diz que Deus nos ama porque Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. E é isso que a gente vai buscar esse ano. Ano novo, vida nova. Essa nova vida pode vir através de Cristo Jesus. Pode vir a partir disso. Então, ano novo, vida nova. Vida nova com Deus, vida nova consigo e vida nova com o outro. Vamos tratar disso nos próximos domingos. Eu quero convidar você, que terminou o ano meio decepcionado com 2022, frustrado, que você entregue isso nas mãos de Deus. Fala, Senhor, isso ficou no passado. Eu quero ter uma esperança, quero que a esperança que o Senhor conquistou para mim domine o meu coração. Abra novas perspectivas. Que gere um futuro onde eu enxergue o Senhor a dirigir. Onde eu perceba o teu amor se manifestando. Vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus. Eu quero convidar você também a depositar o futuro nas mãos do Senhor. Um futuro em que tudo, os nossos pensamentos, as nossas decisões, as ações, o que falamos, o que ouvimos, o que enxergamos, tudo, absolutamente tudo, seja para a glória do nosso Deus. Uma vida que glorifique a Deus. Deixando o passado nas mãos de Deus e oferecendo o futuro às mãos de Deus. Deus querido, nós queremos, mais uma vez, nos valer do precioso sangue de Cristo Jesus, para deixar o nosso passado nas Tuas mãos. Ó Deus, perdoa-nos os medos que nos paralisaram. Perdoa-nos, ó Deus, os pecados que atrapalharam a nossa caminhada.
Perdoa, Deus, as nossas fraquezas, as limitações que nos impediram de estar no centro da Tua vontade. E, ó Deus, mais uma vez, manifesta a Tua graça sobre a nossa vida. E além de nos perdoar, ó Deus, promove um futuro cheio de esperança, um futuro de vitória, ó Deus, um futuro em que todas as áreas da nossa vida glorifiquem o Teu nome. Onde a gente entenda que quer comamos ou bebamos, nós façamos tudo para a Tua honra e Tua glória. Ó Deus, faz novo este novo ano. Faz novas todas as coisas na nossa vida. Promove em nossa vida novidade de vida. Faz de nós novas criaturas em 2023. É a nossa oração, no nome precioso, poderoso, do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ressurgiu, está vivo, sentado no trono, de onde dirige todas as coisas, e dirige também a nossa vida. Em nome de Jesus, amém.